passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, Ele mesmo vai te motivar a continuar, mesmo quando parece que está dando tudo errado. Deuteronômio capítulo 12. São esses os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Zerá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar, vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali habitar o seu nome. A este lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor, em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem, e que não têm por porção nem herança entre vocês. Cuidado! Não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês. Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que eu lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Tão somente não comam o sangue. Este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Essas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isso se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, servos e servas, e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus em tudo o que fizerem. Tenham o cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo que vocês estiverem naquela terra. Quando o Senhor seu Deus ampliar o território de vocês, como eles prometeu, e vocês disserem, queremos comer carne, porque este é o seu desejo, vocês poderão comer carne segundo o seu desejo. Se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas e ovelhas que o Senhor tiver lhes dado, conforme lhes ordenei. E comerão a carne nas cidades em que estiverem morando, segundo todo o seu desejo. Porém, vocês devem comer destas carnes, como se come carne de gazela ou de veado. E delas, tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tenham cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam o sangue,
Este deve ser derramado na terra como se fosse água. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que tiverem consagrado daquilo que lhes pertence e as ofertas prometidas, vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali, sobre o altar do Senhor seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue do seu sacrifício sobre o altar do Senhor seu Deus. Porém, a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas essas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês. Para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Quando o Senhor seu Deus eliminar diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar, para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como essas nações serviram seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e as suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo que eu lhes ordeno, vocês devem observar, não acrescentem nem diminuam nada. Vamos emendar aqui no 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou com rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho da sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser: vamos servir outros deuses? Deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto quanto os que estão longe, desde uma até outra extremidade da terra, não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes der para morar, vocês ouvirem que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Depois, ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará num montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deve ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês,
e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isso se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor. Eu não sei se você percebeu como Deus é duro, como ele não mede as palavras, como é tão diferente desse Deus, especialmente Jesus, paz e amor, que muitos pregam hoje em dia, que aceita tudo, que ama tudo, e que está ali sempre de braços abertos. Nós precisamos lembrar que Deus abomina o pecado. Nós precisamos lembrar que a única coisa que nos afasta dele é o pecado. E aqui, com essas expressões, ele mostra que a gente precisa eliminar aquilo que nos afasta dele. Se são pessoas, precisamos nos afastar delas. Se são coisas, precisamos eliminar da nossa vida essas coisas. Se são lugares, precisamos sair daquele lugar. Porque Deus faz uma garantia aqui. Ele garante que com Ele estaremos seguros, estaremos bem. Não tem a ver aqui com quanto você vai ter na sua conta bancária. Tem a ver com como estará o seu coração, em paz ou em guerra. E quando tudo parece que está errado, Deus nos diz, continua. Se você está no caminho certo, se você está ouvindo a minha voz, se você está seguindo aquilo que eu digo, continua. Agora, é tão incrível como ele já mostra, no meio do caminho, muita gente vai tentar te desviar. Muita gente vai tentar tirar você deste caminho. Muita gente vai aparecer com propostas de outros deuses que você não conheceu ainda e que com certeza podem fazer mais por você. Deus está dando um alerta, um A bem grande. Cuidado, cuidado, para não se render às coisas do mundo e se afastar de mim. Amém?